Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na semana passada eu enviei para vocês uma atividade avaliativa do último bloco, a vida dos micro-organismos, e hoje nesta aula nós vamos corrigir esse exercício e vocês vão poder verificar as questões que vocês erraram ou não entenderam. Então vamos lá. Então este foi o exercício que eu mandei para vocês. Então nessa primeira questão, que está marcado como número 2, pede para você marcar as questões que são verdadeiras. Todas as questões que são verdadeiras você deve marcar. Então a primeira questão, a primeira afirmativa, que é esta daqui. Diz o seguinte: os seres humanos sempre tiveram conhecimento da existência dos micro-organismos, tendo relatos até em artes rupestres. Isso aqui não é verdade. Então, o conhecimento dos micro-organismos, eles surgiram recentemente, no século XVIII. Então, e sempre tiveram é já um indicativo, ó, essa palavrinha aqui, quando diz sempre tiveram conhecimento. Isso não é verdadeiro, certo? O segundo diz o seguinte: os micro-organismos são formas de vida microscópicas, isto é, apenas podemos ver com o auxílio de um aparelho chamado microscópio. Então essa questão aqui está verdadeira. Os micro-organismos eles são muito pequenos, microscópicos, e alguns deles precisam de um microscópio muito potente. Tem que ser um microscópio eletrônico. O primeiro microscópio usado para explorar os micro-organismos foi construído por Anton van Leeuwenhoek no século XVII. Então isso aí está correto também. Quem construiu o primeiro microscópio foi Anton van Leeuwenhoek. Acho que eu já mostrei para vocês. Era um microscópio simples, monocular, com apenas uma lente. E ele observou protozoários de um lago. Os micro-organismos são formas de vida unicelulares, isto é, são constituídos por uma única célula. Todos os micro-organismos são unicelulares, mesmo que eles formem colônias, grupamentos, como é o caso das colônias de bactéria, mas mesmo assim eles são considerados como organismos unicelulares. Para um organismo ser considerado pluricelular, ele tem que apresentar diferenciação de células especializadas na reprodução, na alimentação, no revestimento. Outra afirmativa diz o seguinte, essa daqui. Essa afirmativa aqui fala: são exemplos de micro-organismos, bactérias e protozoários. Bactérias e protozoários são exemplos de micro-organismos. Aí, essa outra afirmativa aqui. Os micro-organismos são agentes causadores de doença. Os micro-organismos, eles são sim agentes causadores de doença, mesmo que alguns não causem doenças. A grande maioria deles são de vida livre, não causam doenças, não são parasitas, mas aqui diz, são causadores de doença. Então eles são, certo? Mesmo que não apareça aqui a palavra alguns são, aqui não diz todos são, né? Se aqui dissesse assim, os micro-organismos, todos os micro-organismos são causadores de doença, aí estaria errado. Mas aqui fala assim, os micro-organismos são agentes causadores de doença. Eles são, certo? Não são todos, mas são.
Se tivesse colocado alguns são causadores de doença, tinha ficado mais bonito, né? Tinha ficado melhor. Mas mesmo assim, essa afirmativa está correta. A lepra, hanseníase, citada em muitos livros históricos, é uma doença causada por bactéria. A lepra é causada por um bacilo chamado bacilo de Hansen, ou o nome científico da bactéria é Mycobacterium leprae, e que causa lepra, né? Então a lepra, que é citada na Bíblia, ela é uma doença causada por bactéria. Vamos para outra. A descoberta dos micro-organismos somente foi possível depois da invenção do microscópio, com certeza. Se não dá para você ver um micro-organismo a olho nu, como é que você vai descobri-los, né? Então só foi possível depois da descoberta, da construção, da invenção dos microscópios. E com o avanço da tecnologia, os microscópios ficaram cada vez mais potentes e a gente pôde descobrir mais coisas sobre as bactérias e protozoários, como a reprodução, suas estruturas intracelulares, como alguns medicamentos funcionam, né, podem ser utilizados. Vamos para outra afirmativa. A descoberta dos micro-organismos trouxe uma explicação científica sobre a causa de muitas doenças. Isso aqui também está correto, porque muitas doenças antigamente, como por exemplo a peste bubônica, que também é causada por bactéria, ou peste negra, né? Alguns usam peste bubônica ou peste negra, é causada por bactéria. E no passado acreditava-se que era uma maldição. Inclusive muitas pessoas foram queimadas na fogueira porque acreditava-se que aquilo era bruxaria, certo? Mas depois da descoberta da bactéria, aí fica evidente que aquilo não tem nada a ver com maldição, não é uma vingança divina, né? É uma doença comum como qualquer uma outra, que pode ser tratada com um medicamento. Essa outra afirmativa aqui diz o seguinte: todos os micro-organismos são agentes causadores de doenças. Tá vendo? É diferente daquela outra lá de cima que eu mostrei a vocês. Não, todos não são. Então, muitos micro-organismos, eles não são causadores de doenças. Eles têm vida livre. Para falar a verdade, a maioria são de vida livre. Então, essa daqui está errada. Ok? Vamos para outra questão. Essa questão aqui é somente sobre bactéria. Aí nessa questão pede para a gente marcar, ó, os micro-organismos podem ser eucarioto ou procarioto. Aí pede para a gente marcar a célula procariótica. Qual é a célula procariótica? Eu vou dar uma dica para vocês. É interessante que vocês memorizem essas imagens, porque vocês vão precisar dela. Ó, essa daqui é a célula procariótica. Eu vou explicar por quê. Ó, essa daqui tem núcleo. Tá vendo o núcleo aqui, ó? Essa aqui tem núcleo. E a presença do núcleo caracteriza a célula eucariótica. Ok? Ó, essa aí tem núcleo. Essa aqui não tem, ó, o material genético está solto no citoplasma. Essa aqui também tem núcleo. Essa aqui ficou bem difícil de visualizar o núcleo dela, certo? Não é muito fácil não de visualizar. Nesse caso aqui o núcleo ficou difícil de ver, mas você reconhece que essa célula aqui, que eu marquei com o número 3, ela é uma célula, vou marcar o X aqui em cima. Ela é uma célula vegetal, certo? Então você pode ver que isso aqui é uma célula vegetal. Então o núcleo dela está aí.
Se tem núcleo, é célula eucariótica. Eu de verdadeiro, cárion de núcleo. Tem núcleo individualizado verdadeiro. Então, a alternativa correta para marcar seria a 1, que é a bactéria. Isso aqui é uma bactéria. Vou colocar aqui o BAC. Bactéria. E todas as bactérias são organismos procarióticos. Na outra questão aqui, vamos lá, questão 4, pede para a gente fazer o quê? É o mesmo enunciado. Os micro-organismos podem ser eucarioto ou procarioto. Aí pede para se marcar, marque as células eucarióticas. Sempre marque as, é mais de uma, né? Se dissesse assim, marque a, seria marcar uma só. Mas diz marque as, então é mais de uma. Então a gente sabe que eucarioto é aquele que tem núcleo. Aí eu expliquei na questão anterior que essa daqui, essa tem núcleo e essa tem núcleo. Essa aqui é uma célula animal. Aqui, ó. E aqui é uma célula vegetal. As células animais e vegetais são células eucarióticas, certo? Vamos para outra questão. Nessa questão aqui, pede para a gente marcar todas as estruturas que estão presentes na célula eucariótica e ausentes na célula procariótica. Pelo menos uma estrutura você sabe que a célula eucariótica tem e a procariótica não tem, que é o núcleo. Então essa você já sabe que as células eucarióticas têm núcleo e as procarióticas não têm núcleo. Então vamos procurar aqui, núcleo. Então essa aqui, pelo menos essa você sabe. Núcleo. Então todas as duas células têm material genético. Seres vivos possuem material genético. Todas têm membrana plasmática. Toda célula tem membrana plasmática, independente se é procariótica ou eucariótica. Aí, organelas membranosas. Somente as eucarióticas têm. Então, a gente vai marcar presente nas eucarióticas, né? E ausente nas procarióticas. Então, o que tem nas eucarióticas, essa aqui tem. Aí, se você não soube fazer, tudo bem, né? Você faz agora. Cloroplasto é uma organela membranosa. E ribossomo tem nas duas. Então, ribossomo é uma organela que está presente em todas as células, tanto procarióticas como eucarióticas. Então, vamos para outra questão agora. Então, se esses dois aqui você não soube fazer, não tem problema, mas que pelo menos você tenha feito o núcleo individualizado, né? Porque o núcleo a gente já sabia, né? Esses dois aqui. Esses dois aqui não era difícil, não. Não era fácil, não. Era meio dificilzinho, né? Mas agora você sabe que tem. O ideal é você pegar as células e tentar entender o máximo que você puder sobre suas organelas membranosas. A função de cada uma também é importante saber. Mas isso aí você vai aprender com o tempo, né? Você tem bastante tempo para aprender isso. Pronto. Isso aqui a gente estudou direitinho. Que são as estruturas da bactéria e a gente vai dizer o nome de cada uma delas. Então, o número 1 está indicando para aqui, para o material genético. Então, o número 1 é o material genético, vamos marcar ele, está aqui. O número 1 está indicando o material genético.
Tá aqui, ó, a setinha está vindo daqui para cá. Ó. Vou escurecer ela. O número 2 está indicando para esse espaço azul. Aí aqui podia causar um pouquinho de confusão, né? Porque o azul é o quê? É o citoplasma. O citoplasma. O número 2 está indicando o citoplasma. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para ficar mais fácil de ver. Pronto. Então o 2 está indicando o quê? O citoplasma. Certo? Cadê você? Estou aqui, citoplasma. O 3 está indicando essa estrutura mais próxima do citoplasma, como você pode ver aqui, ó. Porque a camada, né, que reveste a célula mais próxima do citoplasma é a membrana plasmática. Então o 3 seria a membrana plasmática. O 4 é o que está mais externo. O que está mais externo é a cápsula bacteriana, né? Então a cápsula bacteriana está indicando aí com a setinha 4. Então é o que está mais externo. Ó. O 4 está mais externo, é a cápsula. Eu confundo bastante cápsula com envelope, mas quem tem envelope é vírus. A bactéria tem cápsula. Esse 5 está indicando ó, essa estrutura aqui em verde na bactéria, que na verdade essas cores é apenas para facilitar a nossa visualização. A bactéria é transparente, certo? Tem que usar corantes para ela dar um contraste nela, para a gente poder ver no microscópio. Então o 5 é o que? É o flagelo. 5, flagelo. O 6 está indicando essas estruturas citoplasmáticas pequenininhas aqui ao redor da bactéria, que são chamados de pílin ou fímbrias. Então 6 é o pílin ou é a fímbria. E o 7 está indicando essa camada aqui, ó, que está entre a cápsula e a membrana plasmática, que é a parede celular. Nem toda bactéria tem cápsula. Algumas bactérias só têm parede. Então, se tiver 3 camadas, a primeira mais interna, citoplasma, a segunda, parede celular e a terceira, cápsula. Mas tem bactérias que não têm cápsula. Então, vamos lá. Questão 7 seria a parede celular. Parede celular. Pronto, acabou. Só tem aí, né? Ó, 1 até 7. Pronto, acabamos. Não é difícil não, isso aqui é facilzinho, né? Simplesmente você pegar a figurinha com os nomes, dá para fazer um copia e cola, uma associação. Mas o interessante é que com o tempo você memorize para não precisar olhar a figurinha com os nomes. Certo? Para ter sua independência e não precisar mais ficar fazendo consulta. Consultar não tem nada de errado, você pode consultar quantas vezes você precisar. Até porque às vezes a gente fica com dúvida, é preciso consultar. Mas o importante é que você tenha isso gravado na sua mente para que você tenha independência, porque nem sempre você vai ter um livro, nem sempre você vai ter a internet. Então é importante que você memorize na sua cabecinha todas essas informações o máximo possível, até porque quando você estiver fazendo um discurso ou estiver falando com alguém, vai ficar muito feio você ficar o tempo todo pesquisando, tirando suas dúvidas, não é? Apesar de que não tem problema nenhum nisso. Você pode pesquisar o quantas vezes precisar. Até porque qualquer pessoa pode ter dúvidas, tá bom? Mas é bom memorizar. Aqui também temos, ó, a gente vai classificar essas bactérias quanto à forma. Vamos classificar elas. É o que está pedindo aí nessa questão. Tá bom? Essa primeira aqui ó, é chamada de cocos. Então vamos lá, onde está cocos? Está aqui, ó, cocos. Então a primeira, cocos. Pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor. Pronto, tá ótimo assim. Primeira, cocos, vou marcar aqui, bacilos, cocos, é a primeira. É uma bactéria com formato cilíndrico, ou melhor, com formato esférico, uma bolinha.
Bactérias com forma esférica é chamada de cocos. A2 é uma colônia formada por 2 cocos, que é chamada de diplococo. Di de 2, né? Diplococos é o 2. O 3 é uma colônia formada por 8 bactérias, formando aqui um quadradinho, um cubo. É chamado de sacina. Importantíssimo que aprenda cada nomezinho desse, memorizado, para ficar fácil. Número 4, essa colônia, formando aqui, é de cocos também, formando uma tripinha, parecendo uma cobrinha, né, uma linha. É chamado de Streptococcus, que é uma bactéria muito comum. Streptococcus. Vou marcar o 4 aqui. O 5 é esse aqui, esse amontoado de cocos, parecendo um cachinho de uva. É o Staphylococcus. Então vamos lá, esse aqui, com o formato de cacho de uva, número 5, é o Staphylococcus, um Staphylococcus. E um exemplo de Staphylococcus é o que causa, né, o tumor na pele, Staphylococcus aureus. Tá aqui, 5, marquei. O 6 é esse aqui, com forma de espiral, é um espirilo. Espirilo é o 6. O 7 é essa bactéria com formato de bastão e vírgula. É um vibrião. Então essa bactériazinha, vou desenhar aqui um vibrião. Assim, tem um formato de vírgula. Um vibrião muito comum é o causa cólera, chamado vibrião colérico, né? Ou coléria. Vibrião coléria, formato de vírgula. Vibrião, cadê você? Staphylococcus, Streptobacillus coccus, vibrião. Vibrião é o 7. O 8 é esse no formato de bastão, bastão bacilo, né? Lembrem, bacilo vem de bastão. E por fim, nós temos essa colôniazinha aqui, que é bacilo. Lembra dessa, que é Streptococcus? Então essa é Streptobacilo. Streptobacilo, que seria o 9. Vou colocar aqui porque não apareceu. Então seria o 9. Certo? Então, está aí a classificação das bactérias quanto à forma. Vamos ver aqui outra questãozinha. Agora a gente vai ver as questões relativas a protozoários. Nessa daqui a gente vai classificar os protozoários, podemos classificá-los. Então, nós vamos utilizar essas imagens para classificar eles. A classificação dos protozoários ocorre em relação à estrutura de locomoção, o tipo de estrutura de locomoção. Então, esse aqui tem um flagelo, é flagelado. Esse tem essas estruturas que nós chamamos de pseudópodes, chamamos de ameboide, parece muito com uma amoeba, né? Aquela massinha que as crianças gostam de brincar, amoeba ou slime. Essa aqui não tem estrutura, então é esporozoário apicomplexa, porque essa estrutura aqui é chamada de complexo apical. E aqui você pode ver os cílios. Então aqui você tem cílios. Esse aqui é um ciliado. Aqui flagelos. Flagelo. Então vamos colocar lá na resposta. Lembra aí. A sequência é 1, 2, 3, 4. Flagelado, ameboide, apicomplexa e ciliado. Vamos ver se a gente vai conseguir lembrar aqui. Vamos lá.
Um flagelado. Aí eu coloquei outro nome aqui, ó, mastigófora, porque podia ser que vocês pesquisassem na internet, aí aparecesse lá mastigófora. Mastigo quer dizer flagelo. Flagelo quer dizer chicote. Então, um flagelado. 2 ameboide. Também coloquei, ó, sarcodina, porque tem também, eu não posso chamar de sarcodina. Sarco quer dizer carne. Sarcodina. Ameboide é o 2. O terceiro seria a apicomplexa. E o último, que é esse aqui, ó, 4, ó. Ciliado. Esse aqui é bem facilzinho. Apicomplexa ou esporozoário, né? Ó, esporozoário ou apicomplexa. Lembrando-se que apicomplexa vem do termo complexo apical, que foi esse aqui, ó, que eu sublinhei. Essa estruturazinha aqui, ó. Essa estruturazinha aqui. Tá aí. Vamos ver outra questão? Essa tarefa é bem grande, né? Eu acho que não fizeram todos, fizeram só 6. Mas quem fez, eu acho que só disse assim, Ave Maria, coisa grande. Aproveite, quem não fez agora faz, né? Não é possível com a explicação depois vocês fazerem. Aqui eu tenho uma ameboide, né? Nessa questão 9. Aqui, ó. Ameboide. Um exemplo de ameboide é a entamoeba. Ameboide. E eu quero saber a função do pseudópode, que eu coloquei aqui, ó, pseudópode. O pseudópode serve para duas coisas: locomoção e a captura do alimento. Então, alimentação. Memorize na cabecinha de vocês. Falou em pseudópode, locomoção, alimentação. Certo? Ó, bem fácil. Cafezinho com leite. É esse aqui. Cílios e flagelos são estruturas bem semelhantes quanto à função e à forma. Marque a alternativa que indica a diferença entre os cílios e os flagelos. Então, os cílios são semelhantes, mas não são iguais. Os cílios e os flagelos são semelhantes, mas não são iguais. Então, você vai ter aqui, ó. Flagelos são maiores que os cílios? São. Marca esse. Os flagelos são maiores que os cílios. Então, é verdade. Os cílios são numerosos, mais numerosos que os flagelos? São. Os cílios. Vou mostrar para vocês aqui para vocês verem, ó. Eu gosto de mostrar que é para... Ó, quantos cílios tem aqui, ó? Em números, milhares de milhares. E eles são bem pequenininhos, ó. Olha o flagelo aqui. Esse protozoário aqui só tem um flagelo só. Tem protozoário que tem mais de um flagelo. Mas esse só tem um. E é bem comprido. Então, são maiores e são... do que os flagelos são maiores que os cílios, e os cílios são mais numerosos que os flagelos. Então tá aí, cílios são mais numerosos que flagelos. Os flagelos são menores que os... Ah, eu botei o contrário, né? Então tá os dois errados aqui. Aqui tá errado, não marca, vou colocar um mezinho de errado. E errado também. Ó, flagelos são mais numerosos? Não são. Se você marcar tudo certo, está se contradizendo. Porque aqui você colocou que eles são maiores, aí vai colocar que é menor. Não dá, né? Tem que prestar atenção. Aí essa daqui. Em relação às doenças que os protozoários podem causar. Lembrando que todos os protozoários causam doença? Não. Apenas alguns causam doenças. A maioria são de vida livre. Então apenas... alguns protozoários são causadores de doença. Em relação à doença de Chagas, vamos relacionar aqui, né? Ó. O agente causador é o protozoário.
Então é o Trypanosoma cruzi. É quem causa a doença. É chamado também de agente etiológico. Também chamamos de agente etiológico. E o agente transmissor é o vetor. É aquele que transmite, leva a doença de um canto para o outro, que é o barbeiro. Então você pega a doença quando o barbeiro pica você. Que Deus me livre, né? Que Deus te livre disso. Aconteça. Mas uma pessoa pega a doença de Chagas quando o barbeiro contaminado pica essa pessoa. Ele é o transmissor. Bem fácil, né? Isso daí? Muito fácil mesmo. Aí a gente vai marcar aqui ó, as medidas preventivas. Medidas preventivas da doença de Chagas. Colocar telas mosquiteiro nas janelas e nas portas? Não. Substituir casas de taipa por causa da alvenaria? Sim. O barbeiro gosta de morar nos buracos das paredes das casas de taipa. Se você trocar por casa de tijolo, não vai ter mais esses buracos. Então eles vão a tendência é não ter. Lavar bem os alimentos? Não. Evitar nadar em lagos contaminados? Também não. Usar inseticida para eliminar os barbeiros? Sim, né? Tem que matar esses danadinhos contaminados. Se tem infestação, mata todos eles, porque senão vai ter doença. E tratar os doentes. Todas as doenças, todas as parasitoses devem ser tratadas para que outras pessoas não venham a se contaminar. Certo? É importante que se trate todas as parasitoses. Uma pessoa está com a parasitose, tem que tratar essa pessoa porque ela vai contaminar outras. Em relação à amebíase, a gente vai marcar as medidas preventivas. Também aqui, ó. Vamos marcar as medidas preventivas. A amebíase é causada por um protozoário chamado entamoeba histolítica e a principal forma de veiculação dessa doença é a água contaminada. A amebíase, a entamoeba histolítica, ela vive no nosso intestino. Então, nós contaminamos a água quando defecamos diretamente na água ou fora do banheiro. Então, se você está com amebíase ou está com entamoeba histolítica e você vai defecar fora do banheiro, né? Lá no chão, na moita, próximo do rio, isso vai contaminar a água. Ou se o seu banheiro joga o esgoto diretamente no solo. Tem pessoa lá que tem um banheiro, mas o cano do banheiro vai direto para o solo. Ou para uma lagoa. Então está contaminando do mesmo jeito. O certo é o banheiro ter uma fossa séptica ou esse esgoto ser tratado para evitar que haja contaminação. Então, colocar telas não, tratar os doentes sempre. Sempre que tratar os doentes é uma medida preventiva. Beber água fervida também, para evitar ameba, temos que beber água fervida ou tratada. Lavar bem os alimentos também. Os alimentos podem conter cistos do protozoário. Usar veneno para eliminar os vetores. Essa doença não tem vetor. Você é veiculada pela água. Construir redes de saneamento básico, com certeza. Como eu falei, se não tiver rede de saneamento básico, vai ter contaminação. Tá bom? Então, continuando aqui a correção. Temos essa questão aqui, que é a questão 14. É sobre a malária. A malária é uma doença causada pelo esporozoário Plasmodium. Existem 3 tipos de plasmódio, por isso eu coloquei aqui Plasmodium sp. Este parasita, eles reproduzem nossas hemácias e causam uma febre intensa. Dependendo do tipo de plasmódio, a febre pode ser terçã, de 3 em 3 dias, pode ser de 24 em 24 dias. E aqui a pergunta pede para marcar a alternativa que indica a forma de transmissão. Então você vai marcar aí como acontece a transmissão dessa doença, como a pessoa adquire essa doença. Então, a malária, você pega essa doença quando você é picado por um mosquito. Então, é bebendo água? Não, é quando é picado por um mosquito. É a picada do inseto barbeiro? Não. Quando uma pessoa é picada pelo barbeiro, pega qual doença? A doença de Chagas.
Picado pelo mosquito Anopheles, contaminado? Sim. Lembrando que se o mosquito não estiver contaminado, você não vai pegar a doença. Então, tem que ser um mosquito contaminado. Então, vamos marcar aqui. Ó. Ingerindo ovos do verme? Não. Esse verme não tem ovos e não é um verme, certo? É um protozoário. Não é verme, então não é esse. Essa aqui foi super fácil. Vocês têm que prestar atenção no enunciado, porque algumas coisas são bem esquisitas, né? Aí aqui eu tenho a pergunta. Aqui é para escrever, né? De acordo com os biólogos, o que são vírus? Pessoal, vírus são agentes biológicos incompletos, são seres incompletos, por isso que não podemos dizer que eles são seres vivos, que parasitam uma célula viva. Então, eu gosto de dizer que vírus é um parasita intracelular obrigatório. 3 palavras, ó. Parasita intracelular obrigatório. 3 palavrinhas para caracterizar essa entidade biológica, né? Entidade biológica, não são seres vivos. Então, 3 palavras: parasita intracelular obrigatório. Acabou. Se alguém perguntar a você o que é um vírus, você fala parasita intracelular obrigatório. Ninguém vai questionar você. Ah, não sei o que. Não, você repete novamente para ele. É um parasita intracelular obrigatório. Se ele perguntar, mas como assim? Você repete, parasita intracelular obrigatório. Vai estudar. Se você não entendeu, vai estudar. Às vezes a pessoa tem que ser assim. Não entende? Quer explicação detalhada? Por que é um parasita? Porque ele vai se apropriar do metabolismo celular para produzir suas próprias proteínas. Porque ele é obrigatório? Porque se ele não fizer isso, ele não consegue se reproduzir. E porque ele é intracelular? Porque tem que entrar dentro da célula para fazer isso. Então, tudo bem que você pode até dar essa explicação à pessoa que perguntar a você, mas não precisa. Perguntou o que é vírus, parasita intracelular obrigatório. Aqui a gente vai marcar as características que são comuns aos vírus e aos outros seres vivos. Eles têm organização celular? Não. Porque se tivesse, não precisava ser parasita celular obrigatório. São formados por proteína e ácido nucleico? São. Eles são formados por proteína e ácido nucleico. Sofrem mutações? Sofrem muito. Graças a elas é que a gente se ferra todinho. Se eles não sofressem mutações, seria mais fácil combatê-los. Possui metabolismo próprio? Não, não possui. Se eles possuíssem metabolismo próprio, teriam organização celular e não seriam parasitas intracelulares obrigatórios. Não possui metabolismo. Isso aqui está errado. Podem se reproduzir quando parasitam uma célula viva? Podem. É exatamente assim que ele causa as doenças, parasitando nossas células vivas. Viu? Isso aí foi muito fácil. Quem assistiu as videoaulas com certeza marcou isso aí rapidinho. Foi muito fácil. Marque as características apresentadas pelos vírus que os diferencia dos seres vivos. Então a gente vai marcar aqui a característica que os vírus apresentam que os diferencia dos outros seres vivos. Então eles não têm organização celular. Então essa é uma característica dos vírus que diferencia ele dos outros seres vivos. São formados por proteína e ácido nucleico? Não, porque os seres vivos também são formados por proteínas e ácido nucleico. Sofrem mutação? Todo ser vivo sofre mutação. Podem se reproduzir quando parasitam uma célula viva. Essa característica não é exclusiva dos vírus, não. Eu nem sei se eu marquei ela, mas Rickettsia e clamídias também parasitam células vivas. Então não é exclusiva dos vírus, não, viu? Então, somente a primeira alternativa. Então, Rickettsia e clamídias são bactérias que parasitam células vivas.
Aqui a gente ia dizer aqui, ó, as estruturas de um vírus. É para a gente dizer a estrutura de um vírus. Então esse número 1 está apontando para essa estrutura aqui, ó. Aqui é a estrutura, que é o ácido nucleico, ou material genético. Esse 2 está apresentando para essas proteínas que estão aqui ao redor do ácido nucleico, que é o capsídeo. Lembrando que somente uma dessas proteínazinhas aqui, se eu pegar só uma, chamada de capsômero, cada uma dessa são os capsômeros. Mas aqui que é tudo, que é o capsídeo. E essa estrutura que está aqui por fora, ó, é o envelope viral. Isso aí também foi bem facilzinho. Foi difícil não. Eu não achei difícil nessa aí. Tem umas que eu faço que até eu acho difícil. Pessoal aqui pergunta para escrever também, não é? Ó, qual é a importância ou a função dessas proteínas ali, ó, chamado de proteínas spike ou proteína espícula. E o receptor, proteína receptor. A função é entrar na célula. Essa junção é para entrar na célula. Aí você pode dizer, professor, e se eu disser que é reprodução? Tá certo também. Certo? E se eu disser só entrar na célula? Eu vou dizer, tá certo, porque às vezes quando o vírus entra na célula, mas não se reproduz. Ele fica lá num ciclo chamado ciclo lisogênico. Então tá certo. Tá bom? Tá aí. Finalizando nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham aí paciência para ouvir essa correção todinha. Se não tiver, vê em 2 partes. Vai lá no grupo, pega o formulário e responde. Se não tiver respondido ainda, se tiver respondido e tiver errado alguma questão, vai lá e conserta. Tá bom? Ou responde tudo novamente. Eu prefiro responder tudo novamente.